E aí, caros, tudo beleza? Bom, hoje nós vamos fazer algo inédito aqui no canal. Eu diria uma estreia, porque nós nunca falamos sobre Delphi. E hoje eu vou apresentar o Delphi, no caso aqui eu estou utilizando o Delphi, vou ver se ele mostra aqui a versão. Estou utilizando o Delphi Community, você pode, é o Delphi gratuito. Né? Se você for aqui no navegador, por exemplo, e pesquisar as limitações, você pode talvez colocar aqui Delphi Community Limitations, para você ver as limitações. E pelo que eu vi aqui, dentre várias limitações, talvez a principal, aqueles mais enfatizam aqui, é que você pode ser uma empresa que tenha lucro de no máximo $5.000, pelo que eu entendi aqui, por ano, né? Para que você possa utilizar a versão Community do Delphi. Bom, então eu vou estar utilizando aqui o Delphi Community versão 10.4 Update 2. Ela disponibiliza componentes da paleta FireDAC e você aqui tem, nessa versão, você tem um leque de coisas disponíveis dentro das limitações. Porém, mesmo sendo a versão Community, mesmo tendo limitações, você tem acesso à paleta, por exemplo, a paleta FireDAC, com algumas limitações, e eu vou apresentar aqui o componente REST Client. Então vai dar para a gente apresentar tranquilo na versão Community do Delphi. E o que você vai ver aqui, a gente vai escrever pouco código aqui, pouquíssimo código, praticamente não vai escrever código. Eu confesso que eu não sou muito chegado a esse tipo de metodologia do Delphi, baseado em componentes, em que você praticamente desenha, você coloca mais componentes na tela do que realmente escreve código. Claro que tem exceções, tem aplicações mais robustas e você vai ter aí uma codificação maior. Podemos dizer que o Delphi ele é muito orientado a componentes. Ele se tornou muito, com o tempo ele foi se tornando cada vez mais tem nessa metodologia. Eu confesso que eu não sou muito chegado a essa metodologia. Porém, você vai ver como é bem prático, bem rápido você consumir uma API em JSON, exibir os dados na tela e praticamente sem codificar nada. Então vamos lá. Vou criar aqui uma nova Windows VCL Application. Você poderia também vir aqui, ó, Create Windows VCL Application. Vamos aqui. Pronto, temos aqui o form. E aqui eu não vou explicar assim o básico da interface do Delphi. Vou apenas dizer que aqui é a paleta de componentes, onde você seleciona os componentes. Para cada componente que você vê na tela, aqui você tem as propriedades. E aqui você tem os arquivos, as units, que você vai utilizar durante o projeto. No caso aqui, eu não vou seguir também boas práticas de renomear os componentes. É aconselhável que quando você coloca, para ser mais rápido aqui, mais didático, eu vou deixar os componentes com o mesmo nome mesmo que eles ganham quando você coloca eles na tela. O ideal é que você renomeie tudo direitinho, né? Inclusive tem até aquela coisa de você utilizar prefixos, né? Para os componentes. Porém, para ser mais rápido, nós vamos pular essa parte aí. Então, eu vou procurar aqui o componente REST Client. Então, nós temos aqui 4 componentes que são os que nós vamos utilizar. Você vai ver como é assim uma coisa incrivelmente simples. E você sequer precisa programar. Então, a gente vai arrastar aqui um REST Client para cá. Nós vamos procurar de novo aqui por REST. A gente vai colocar um REST Request. Novamente, vamos colocar um response e novamente vamos colocar aqui um REST Response Data Set Adapter. Ok, então vamos começar a fazer as ligações aqui. Para a gente ter uma API, nós iríamos perder muito tempo se fôssemos criar aqui uma API. Então nós vamos pegar uma já feita. Deixa eu procurar aqui, só um minuto. Existe um site interessante que é o JSON Placeholder. Ele provê para você umas APIs já criadas para você poder fazer testes, né? Então se você for digitar aqui, por exemplo, JSON Placeholder, aí você já vai bater direto no site. Eu vou colocar o URL aí na descrição, inclusive o código fonte desse exemplo vai estar também na descrição aí, o link para o repositório. Pronto, aqui no JSON Placeholder você tem aqui alguns exemplos. Se você for aqui navegar para baixo, você vê que nós temos aqui uns resources já criados, né?
que, por exemplo, aqui nós temos uma lista de fotos, que ele está dizendo aqui que tem 5.000 fotos. Então, se você for aqui, eu vou clicar. Aqui eu estou utilizando uma extensão para o Chrome, né, que ela deixa mais bonito o JSON. Se você não tiver essa extensão instalada, infelizmente eu não estou lembrando aqui da extensão, e não vem ao caso também Mas existem várias extensões, né? Você provavelmente, se não tiver nenhuma extensão instalada, você vai estar vendo o conteúdo assim. Deixa ele dar o passe aí. Bom, mas aqui você tem uma lista de álbuns que tem a URL, tem um título, tem o ID do álbum, tem o ID mesmo do registro, né? E nós vamos nos usufruir dessa API fake aqui. Voltando aqui para o Delphi, aqui no REST Client, você vai... A primeira propriedade que você vai modificar é logo a base URL, onde você vai colar a URL que nós obtivemos lá do JSON Placeholder. Tá aqui ela. Você agora vai fazer a ligação do nosso REST Request com o nosso REST Client. Então aqui no nosso REST Request, a gente vai dizer que o client é o REST Client. Ele já colocou. Nas novas versões do Delphi ele já coloca, ele verifica que já tem um na tela, então ele já coloca. Nós vamos dizer também que o content type aqui do REST Response é application JSON, né? Application /JSON. Eu estou dizendo que o response vai ser no formato JSON. A gente vai ter que colocar também aqui uma tabela, né? Eu vou optar por colocar uma main table, uma tabela de memória. Então vamos procurar aqui uma fd main table. Seria essa aqui. Então, nós vamos agora setar as propriedades do nosso REST Response Dataset Adapter. Basicamente, você tem que setar duas propriedades. O dataset, que é a main table que a gente acabou de colocar. E nós temos que setar também o response, que é o response que nós colocamos, que nós dissemos que era, o tipo de dado era application JSON. Pronto, nós vamos selecionar também aqui um componente data source e data source. Porque o Delphi, ele precisa de um data source. Nós vamos colocar uma grid aqui, uma DB grid, para a gente exibir os dados. Então ele precisa desse data source para fazer a ponte entre os componentes visuais e os datasets. Então ele já vai setar aqui o dataset dele como para ser a main table. Pronto, agora nós vamos dar um duplo clique aqui e tentar carregar os campos. E acredite, ele vai trazer do JSON os campos. Ele vai interpretar os campos, vai trazer do JSON e vai criar uma tabela, um dataset, né? Então, se você for aqui em Add All Fields, ele vai dar esse erro aqui, porque você precisa criar realmente o dataset. Então, você tem que vir aqui no REST Request, você tem que executar ele. Olha, ele deu OK, significa que ele conseguiu recuperar os dados. Você não está vendo nada ainda, mas daqui a pouco você vai ver tudo direitinho. Agora sim, você pode vir, eu vou até fechar e abrir de novo, você pode vir aqui, dar 2 cliques no main table e adicionar os campos. Pronto, você viu que ele adicionou. Esses campos você pode renomear eles, viu? Você tem a propriedade, se eu não me engano, caption, deixa eu ver aqui. Mas você não precisa deixar com field name não, você não mexe no field name. Mas tem uma propriedade caption, display label, por exemplo. Vamos até renomear algumas coisas aqui, só para não ficar... Álbum ID... Esse aqui a gente deixa como ID, vamos pelo menos colocar com I maiúsculo, né? Title, vamos colocar com T maiúsculo. Vamos só renomear para não ficar tão... Esse eu vou deixar assim mesmo, pronto. Para não perder tanto tempo. Agora a gente vai pegar uma grid, uma TDB grid, né? Que eu estou pesquisando aqui. Vou colocar a grid na tela. E vou apenas dizer que o data... vou setar a propriedade dataset dela. Data source, desculpa. Para ser o data source que eu acabei de colocar aqui. Então você nota que ele até já criou a tabela. Agora, os campos não ficaram bem colocados aqui porque ficaram umas colunas muito grandes. Então você pode vir aqui e você tem uma propriedade que é o display with, onde você pode colocar, por exemplo, para esse campo ID, note que eu estou no campo aqui álbum ID, né? Vou colocar o display with para 10. Aqui o ID também que é pequeno, vou colocar também um menor, vou colocar para 10. Aí vou deixar aqui o título e os outros campos como esse tamanho mesmo aí. Eu já vou executar, acredite, já está funcionando. Realmente é coisa que até quem não tem noção nenhuma de programação saberia fazer, né? Então, só que eu preciso
você viu que ele não trouxe nada. É porque eu preciso executar. Eu preciso chamar o execute do dataset. Você viu que eu chamei o execute, mas foi em tempo de design. Só que eu preciso chamar ele em tempo de execução. Para isso, vamos colocar um botão, né? Vou colocar aqui um botão. Os objetos no Delphi, eles têm, aqui no Object Inspector, ele tem a parte de propriedades e a parte de eventos. Então, a gente vai precisar do evento clique desse botão. A gente vai codificar ele. Pelo menos isso você precisa codificar. O que você vai fazer é só pedir para o REST request fazer o execute. Nada mais que isso, pronto. Eu estou pedindo para ele executar e nisso ele já vai trazer os dados para a tela. Eu não vou nem salvar essa aplicação aqui, mas fique tranquilo que o repositório tem uma aplicação já salva e você vai ter a URL do repositório. Eu estou executando, ele não trouxe nada realmente. E se eu cliquei no botão e agora ele trouxe os dados. Olha, que coisa incrível. Ele interpretou aquele JSON e trouxe em forma de dados para cá. É bem prático, né? Nós vamos mais além. Como você vê aqui, tem imagens, né? Tem um thumbnail, né? É um URL de uma imagem. Nós vamos mostrar essa imagem também. Vou mostrar como é que você exibe essa imagem. E existem várias maneiras. Eu vou mostrar uma das maneiras aqui. Se você der um F12 aqui, você pode mudar, alternar entre o código e o formulário, entendeu? Isso aí é coisa mesmo que quem programa em Delphi já é uma coisa mesmo bem básica mesmo. Então vamos primeiro ancorar essa. Outra coisa que você pode fazer é organizar esses componentes, né? Você pode deixar eles mais no cantinho aqui para eles não ficarem atrapalhando a visualização. Aqui eu não vou perder muito tempo com layout, com design, não, viu? Vou apenas aqui, porque ficou feio esse botão 1, então eu vou aqui na propriedade caption dele. Se você der um tab, só para dar uma dica, você digitar o título da propriedade, ele busca aqui, né? Por exemplo, estou procurando caption, ele caiu lá em caption. Então vamos colocar o que? Carregar, né? Note que eu não estou mudando o nome dos componentes, estou deixando tudo padrão, como o próprio Delphi coloca quando você adiciona eles na tela. Então eu vou puxar só isso aqui para cá e veja que coisa interessante. A gente vai na propriedade Anchor desse componente e a gente vai fazer com que ele seja ancorado não só pelo left, pelo top, mas também pela direita. Opa, eu errei aqui. Pela direita e pela parte de baixo. Então o que significa que quando eu executar... É bem básico, viu? Isso aqui. Eu peço até desculpa para o pessoal mais avançado aí. Não é porque tem gente do nível básico que precisa também de dicas, né? Pronto, ó, você viu aqui que quando eu maximizei, o grid ele seguiu o tamanho do form, ele ficou ancorado ali. Então ficou melhor, né? O botão é que não está muito bem posicionado. Vamos colocar ele aqui, né? Pronto. Nós vamos como essa imagem é uma URL, né? A imagem que vem de lá, que a gente viu que é uma URL. Se você for, por exemplo, vamos executar de novo para a gente ver. Eu vou carregar aqui. Se você for aqui para o campo... Ó, você nota que esse thumbnail é uma URL. Então, eu achei mais prático colocar um T-Web Browser. Então, a gente procura aqui T-Web Browser. Vou colocar um T-Web Browser aqui. Vou tentar aqui colocar ele na tela direitinho. Isso aqui vai mostrar a imagem. Se eu for executar... Ele vai estar direitinho no canto que eu coloquei na tela. Mas se eu for maximizar, ele não vai ficar legal, né? O ideal é que ele fique aqui, no canto. Então, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos mexer na propriedade Anchor aqui. Só que a gente vai desplugar ele da esquerda. A gente vai desancorar ele da esquerda. E vai ancorar ele na direita. Pronto. Aí vamos ver se vai dar certo. Eu vou maximizar, ó. Você viu que ele ficou certinho aqui no final. E já ficou um pouco mais bonito o form, né? Então agora a gente vai codificar. Como é que a gente vai codificar para ele mostrar a imagem? A gente vai pegar a cada mudança desse data source. Então aqui no data source você está vendo aqui as propriedades e tem um evento que é data change. Então nós vamos codificar esse evento apenas para fazer com que o web browser ele vai apenas navegar para a URL que é aquele thumbnail. Então vamos colocar, acho que o nome ficou web browser 1, pronto, navigate.
Como é que a gente pega o valor do campo? A gente tem que pegar a main table lá, a tabela, a main table é a tabela principal, né? A gente vai pegar aqui a main table, ó, main table 1, e o nome do campo que a gente quer é o thumbnail URL, pronto. Só que a gente quer pegar essa informação como string, pronto. Então o que eu estou fazendo aqui? Veja só a única codificação que eu fiz no projeto. Só praticamente 2 linhas de código aqui. Nessa daqui eu apenas estou dando um execute para ele trazer os dados, né? Você poderia colocar o execute também no form create, assim, quando o form fosse ser executado também, mas eu optei por colocar no botão. E aqui no segundo a gente está apenas pedindo para o web browser navegar para a URL de miniatura a cada mudança, cada vez que você muda de registro, aqui no data change. A gente vai executar. Eu não carreguei ainda nada, é por isso que está tudo em branco. Vou carregar agora aqui, ó. Note que ele já carregou os dados. E veja que ele trouxe aqui, ficou aqui um pouco imprensado, né? Mas você pode ajeitar aí. Ele trouxe a imagem. A imagem que o JSON Placeholder traz é desse jeito mesmo aqui. É apenas uma simbologia de uma imagem. Se fosse uma API real, você teria uma imagem real aí. Ó, eu estou mudando de registro. E ele está mudando de imagem. Pronto, eu tenho aqui um dataset que ele é navegável de maneira impressionante. Ele trouxe esses dados de uma API REST, né? Ele está lendo um JSON, é bem impressionante realmente, sem eu ter codificado praticamente nada. Eu queria dar apenas essa dica aqui, que de repente interessa, também para você ver também a flexibilidade que o Delphi traz, apesar dele ser meio que orientado a componentes, onde você, na maioria dos casos, você codifica pouco e utiliza mais componentes, né? Trabalha mais na parte visual do que na parte de codificação, em alguns casos, porque eu sei que algumas aplicações, eu já trabalhei com algumas aplicações mais complexas que realmente tem, a maior parte realmente é de código, né? Mas ele prega essa coisa de que você utilize mais componentes. Bom, é isso aí. Se você gostou da dica, eu concordo, é uma dica bem básica, mas a gente às vezes precisa expor conteúdos básicos também aqui no canal. E se você gostou do vídeo, eu gostaria que você curtisse o vídeo e seguisse o canal, porque nós temos muitas novidades aí pela frente. Obrigado pela atenção.